Ora, muito boa noite aqui neste Louros Fórum, que esta semana assumimos um debate sobre aquilo que é mobilidade e transportes, ou a área da mobilidade e transportes no município, e uma área de extrema importância, não só no município como a nível nacional, mas fruto daquilo que tem sido também nos últimos dias o debate do Orçamento de Estado, existem dados novos que eu vou lançar como sendo, para mim, a primeira parte importante do debate. Temos a situação do metro, temos a criação da empresa metropolitana de transportes, mas focando aqui na questão do metro. A questão do metro, Louros reclama para si a estação de metro há muitos anos, tem sido uma luta constante dos partidos que ao longo destes anos têm assento na Assembleia Municipal e tem sido transversal. No entanto, nós temos dois países e duas realidades, porque se é verdade que unanimemente os partidos na Assembleia Municipal têm lutado por trazer o metro até Louros, depois quando chegamos à Assembleia da República e os documentos vão à votação para que o orçamento possibilite uma obra desta envergadura, temos sempre o eterno problema, novamente, da Olívia Patroa, Olívia Costureira, porque se aqui os partidos da esfera governativa defendem a expansão do metro até Louros, depois quando chegamos à Assembleia da República temos o Ai Jesus e o corte orçamental e verificamos aquelas que são as opções dos diversos partidos dentro da Assembleia da República. Foi debatido esta semana, foi votado esta semana, os votos ficaram claros e expressos. Esta posição dos últimos anos, nomeadamente o prolongamento da linha amarela e a suspensão da linha amarela, que foi um debate muito intenso, muito defendido até muito mais pelos partidos à direita do que os partidos à esquerda, a questão da suspensão da linha amarela, que acabou por se concretizar, ou pelo menos tudo leva a crer que será a concretização dessa suspensão, e a falta de capacidade do município de negociar com o governo a expansão do metro até Louros demonstra aquilo que eu já tenho falado em diversos fóruns, que é o facto de o atual Executivo Municipal não ter capacidade de pressão e de negociação junto deste governo, mesmo quando estávamos na anterior legislatura, onde estávamos num governo de geringonça e onde o PCP até tinha uma palavra a dizer. No entanto, a exemplo de outros temas que não são para trazer agora para aqui, como é o caso do fecho das Caixas Geral de Depósitos, dos Correios, também os Correios, assim como o não conhecimento do que se passa nas PPPs do Hospital Beatriz Ângela, etc., e o completo desconhecimento daquelas que são as opções governamentais para o município na área dos transportes. Isso também acontece, nomeadamente, no metropolitano. Em relação à empresa municipal, pena que pelo menos até à hora que estamos a iniciar, ainda não esteja cá nenhum representante da CDU, é importante também começarmos a analisar e perceber quanto mais isto nos vai custar, como é que foi feita a negociação com as empresas de transportes locais e as renegociações que foram feitas por parte do Executivo Municipal. Teremos que debater entre nós, com a ausência do representante do Executivo ou da força que apoia o Executivo, onde nos dará alguma liberdade também de tecermos as considerações da forma política e correta que consideramos. Muito boa noite ao Louros Fórum e também ao convite para estarmos aqui neste debate hoje dedicado aos transportes em Louros. É, de facto, um assunto muito importante, a par da educação, a par da saúde, a par da segurança. É, sem dúvida, um tema muito contemporâneo e muito importante para todos os lourenses. E para mostrar uma questão de coerência com essa importância, eu vou recordar o ano de 1993, em que um jovem político era lançado pelo Partido Socialista como candidato à Câmara Municipal de Louros. Num ato mediático e para mostrar a dificuldade que os habitantes de Louros e Odivelas tinham em chegar à cidade de Lisboa pela emblemática calçada de Carris, promoveu uma corrida entre um burro e um Ferrari, até Lisboa. Como era expectável, o burro chegou com um avanço de cerca de, se não estou em erro, mais de 10 minutos. Passados mais de 25 anos, cerca de 27, temos a seguinte situação. Continua a haver poucos Ferraris em Louros. E porquê? As vias rápidas, entretanto construídas, permitem que os carros cheguem mais rápido às filas para entrar em Lisboa, Parque das Nações, Campo Grande, Entrada Norte. Nas vias rápidas não podem circular burros, não permitindo repetir a referida corrida. No entanto,
O jovem político de então é hoje o primeiro-ministro de Portugal, que por acaso agora ganhou as eleições, de um governo que tem responsabilidades nos transportes. Os lourenses, que não têm viatura privada, continuam a não ter a opção metro para se deslocarem a Lisboa e a demorarem uma eternidade a chegar a Lisboa, em transportes rodoviários. Também eles escassos e com horários reduzidos. Os lourenses, que em 1993 o jovem político de então pediu votos, foram esquecidos. No entanto, para mostrar esta questão de credibilidade, vamos também recordar, uns anos mais à frente, e não há muitos anos, há cerca de 3, a campanha eleitoral de 2017. O CDS propunha 20 novas estações de metro. Investimento grande, mas suportado em 80% destes custos por fundos comunitários. No que a Loures diz respeito, esta expansão proposta pelo CDS implicaria levar o metro a Santo António dos Cavaleiros, Frielas, Loures, Sacavém e Portela. Toda a oposição, à data de 2017, considerou um projeto megalómano. A doutora Assunção Cristas, que era a presidente do CDS na altura, foi amplamente criticada por essa proposta que foi considerada megalómana. Hoje, todos concordam com a dita expansão e, por isso mesmo, porque as necessidades são as mesmas, os Ferraris continuam a não conseguir chegar a tempo, sobra só apenas tempo para os burros. O tempo, uma vez, deu mais uma vez, razão às propostas do CDS, não só porque são eficientes, mas muitas das vezes, e também no que ao PS diz respeito, são bloqueadas, são chumbadas, mas depois são aproveitadas para fins eleitorais. Sobre a linha amarela, circular ou como está, esta semana, como sabemos, o Parlamento suspendeu a expansão do metropolitano. Em causa a discussão se a linha amarela deve continuar como está, permitindo quem vem de Odivelas e futuramente de Loures, esperemos que sim, consiga mudar, sem mudar de metro, ficar no centro de Lisboa e resolver assim amplos problemas aos utentes. Seguem-se mais estudos, mais pareceres. Ficaram todas as expectativas em stand-by. O CDS tem sido, desde o início, contra a linha circular. Investimento grande e negativo para as pessoas. Mas para os lourenses, a discussão não se prende com a forma da linha, se é circular ou outra. Embora seja importante esta questão, mas sim com a própria linha que tarda em chegar a Loures e resolver os problemas efetivos e que se estão a perdurar no tempo, desde o tempo dos burros até hoje, e continua a ser uma situação que os lourenses precisam de ver resolvida. É por isso mais evidente a necessidade do metro em Lisboa, não são por isso necessários mais estudos e mais discussões. É importante e necessário vontade política para executar as necessidades cada vez mais gritantes de todos os lourenses. É por isso necessário e, acima de tudo, vontade política que continua a não existir. Muito obrigado. Começar por cumprimentar aqui os meus colegas do painel e a si que nos vê lá em casa através da internet. Bem, logo nesse início da discussão merece a pena fazer aqui um ponto prévio. E o ponto prévio tem a ver com aquilo que estamos hoje aqui a discutir, que é esta discussão sobre os transportes, que nós hoje estamos aqui a falar, só vai ser possível, e é possível, porque a esquerda impediu o programa da Troika e da direita de privatização e concessão dos transportes públicos. Convém, no nosso ponto de vista, não esquecer isto. O que estava programado era um autêntico assalto ao país. Se PSD e CDS tivessem continuado a governar, o programa que hoje está em prática, o PART, o chamado PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, nem os aumentos da Carris aconteciam para o Conselho de Loures, o aumento da entrada das carreiras da Carris no Conselho de Loures,
muito menos se teria aberto um caminho para aquilo a que nós chamamos de uma revolução nos transportes. Este programa, o programa que nós estamos aqui, que nós estamos a falar, do Programa de Apoio à Redução Tarifária, é uma proposta de longa data do Bloco de Esquerda e que abriu caminho à democratização dos transportes. Hoje, o passe individual para a área metropolitana de Lisboa é uma proposta de longa data do Bloco de Esquerda e que custa, no máximo, 40 euros ou 80 euros por agregado familiar. A direita opôs-se demagogicamente à medida, mas hoje rendeu-se, porque contra factos não há argumentos. Passos sociais que custavam 120 euros, por exemplo, chegar de Lousa a Lisboa, hoje custam 40 euros mensais. Isto representa um aumento do rendimento disponível brutal para as famílias. E a venda de passes aumentou 22% em 6 meses. Dizer, mas isto é bom, muito bom, mas falta mais. Não há dúvidas nenhumas. Este processo está, no nosso entender, longe de estar concluído. Há 2 temas centrais que gostaria de abordar, que são eles a Carris e o metro, que deixaria para o desenvolvimento em futuras intervenções. Eu gostaria de começar por desejar boas noites, boas tardes ou bons dias, mediante a hora que assistam, a quem nos assiste em casa. Uma boa noite a todos os meus colegas deste painel do Loures Fórum e deste debate do Loures Fórum. E demonstrar, em primeiro lugar, uma estranheza. As intervenções que houve até agora, não houve uma intervenção que falasse sobre um eixo estruturante que é a ferrovia e a importância da ferrovia para o município de Loures. Não houve uma intervenção. Com certeza que a partir de agora haverá, mas até agora não houve uma. E depois desta pequena nota dizer o seguinte, para o PSD, que tem sido os partidos mais dinâmicos, mais ativos e proativos, aqui no Conselho de Loures, no que diz respeito à política de transportes, existem logicamente 2 perspectivas. Uma, a perspectiva, se quisermos, extramunicipal, portanto, do importante que é alguns meios de transporte virem até ao Conselho de Loures, e aí temos de dividir entre a ferrovia e o metro, que já quase todos falaram, e depois a parte intermunicipal, a parte dentro do município, o que é que precisamos e não temos. E nisto o PSD está muito à vontade, porque acerca de tudo isto apresentou propostas e soluções, não apenas no seu programa autárquico, que também em conjunto com o PPM, mas também nos programas de candidaturas às comissões políticas do PSD nos últimos 2 mandatos, quer este que houve eleições há pouco tempo, quer no anterior. Quanto a isso, estamos muito à vontade. No que diz respeito ao metro, o PSD sempre disse aquilo que pensava relativamente ao metro. Extensão da linha vermelha Sacavém e Portela, extensão da linha amarela para a zona norte do concelho, que não tem. Portanto, fornecer ainda mais uma das zonas mais populosas do município e fornecer, onde já existe, temos Cavide, e depois fornecer onde não existe de todo, onde nos encontramos, nomeadamente, na zona norte. O PSD a todos os níveis intervém nisto, mas, no que diz respeito ao metro, o PSD foi o único partido que teve candidatos à Assembleia da República que assumiram o compromisso e rubricaram o compromisso de defender, caso fossem eleitos ou não fossem eleitos, este compromisso do metro para Loures. Ao contrário de outros partidos que não o prometeram, e também vimos na Assembleia da República o que é que os seus deputados fizeram agora, o que é que o seu deputado nem a boca abriu relativamente à votação que o Partido Socialista teve relativamente ao metro. Zero. Mas com certeza que ainda falarão e depois haverá uma crónica qualquer numa qualquer revista a falar sobre isso, agora que o PSD falou. Mas esta parte do metro e vamos à ferrovia. Ferrovia, o PSD também é claro. É importante que Loures usufrua quer de uma ligação à linha do Oeste, quer de uma ligação à linha da Zambuja, quer de uma possibilidade de fazer uma ligação à zona das linhas de Sintra e de Cascais. E, portanto, Loures estar central em termos de acessibilidades e de ferrovia. O PSD é muito claro, aliás, o Presidente da Comissão Política do PSD ainda há pouco tempo deu uma entrevista no jornal local, onde foi muito claro quanto a estas questões da ferrovia e do metro. Dizer que, logicamente, que este debate era um debate, e até por estas questões que já falei, que poderia levar a muito mais sessões. Mas é importante que o PSD aqui esclareça uma coisa.
que são as posições de alguns outros partidos com responsabilidade. E antes de irmos a esta responsabilidade, vamos falar sobre a parte intramunicipal. O PSD claramente disse aquilo que pensava acerca do alargamento de horários e de rede do Rodinhas, que é fundamental para o desenvolvimento, lá está, que existe a nível de transportes dentro deste município. Não é razoável para ir de uma ponta à outra do município se demora mais tempo do que se demora para ir deste município a quase todos os outros municípios da área metropolitana. Não é razoável. Isto em transportes públicos. Isto não é razoável. E também não é razoável que não haja um transporte gratuito porta a porta no concelho que permita às pessoas terem ligações às zonas mais importantes. Comércio, hospitais, centros de saúde, etc. E o PSD também faz esta proposta. E também não nos podemos esquecer que há aqui uma questão que também não se fala muito, que é a criação de parques de estacionamento junto a zonas que permite receber, lá está, a ferrovia, o metro, tudo isso, que é para podermos desafogar o transporte dentro do município e a circulação dentro do município. Isto são questões que têm de ser faladas. Agora, é engraçado, é que quem teve responsabilidade em todos estes anos na área dos transportes no município de Loures, PS e CDU, porque o PSD nunca teve nem prego nem estopo relativamente à questão dos transportes no município de Loures, não digam nada. A CDU acha que o que é importante, e é para não estar aqui a CDU, acha que o que é importante é o metro, pronto, e mais nada. O PS fala sobre o metro, fala sobre tudo, mas já prometeu o metro em Loures, ainda estamos à espera. Disse que o metro era muito importante, recentemente tivemos a bancada parlamentar na Assembleia da República, onde existe um representante deste município, ou alguém que tem responsabilidades neste município, também nada. A CDU apregoa sobre transportes, tenta capitalizar, tenta dizer que sim, nós fizemos muito, mas depois não se vê resultados. E se podíamos dizer que podem ter a desculpa que não estão no governo e que faz de conta que não são da geringonça, nem nada disso, então e dentro do município? O que é que a CDU fez dentro do município para melhorar a situação dos transportes dentro do município? Essa não é? Então, mas é curioso. Há um município aqui muito próximo, que é Cascais, que é do PSD, que tem sido pioneiro, eu diria até mesmo revolucionário na área dos transportes dentro do município. E então? E Loures não tem essa capacidade? Porquê? Lá está, porque não pensa de forma global, porque a atual gestão não faz o que devia fazer e as gestões anteriores também não criaram condições para tal. Porque lá está, porque às vezes estamos mais presos, aliás, o Bruno falou isso há bocado, estamos mais presos a outros interesses, a outras lógicas, e a lógica aqui tem que ser tem que ser a lógica do município. O município tem que pensar de uma forma integrada e tem que pensar nisto não é 2 anos, não é 3, é 20, é 40 anos naquilo que pretendemos. E, portanto, para o PSD é muito fácil falar sobre esta questão dos transportes. Nas próximas intervenções podemos até ser mais específicos. Mas o que devemos dizer, e para terminar esta primeira intervenção, é que não podemos ser aqui... não podemos ser irresponsáveis. E não podemos dizer que queremos tudo, mas quando temos hipótese não fazemos nada. O PSD já disse que estas propostas que tem, estas ideias que tem, não são do PSD, são do município, são para o município. E no dia em que a CDU, que o PS ou que qualquer outro com responsabilidade na gestão municipal pretendam implementar estas medidas, o PSD será o primeiro a estar ao lado dela, ao lado dessas forças políticas. Agora, há uma certeza que nós temos. O caminho é por aqui, o caminho tem que ser por aqui. E quem achar que tudo aquilo que nós falamos, que o caminho não deve ser por aqui, está errado. Mas deixem-me uma última nota que acabei de me recordar relativamente à ferrovia. É curioso que o Presidente Bernardino Soares disse por uma ou por 2 vezes que era muito importante a ferrovia. Mas quando teve a oportunidade de discutir a linha do Oeste e de ser proativo no que diz respeito a trazer a linha do Oeste para o Concelho de Loures, assobiou para o lado e disse que não era oportuno, porque o que era oportuno era, efetivamente, o metro. Não, o que é oportuno é tudo o que Loures consiga para ter mais transportes, melhores acessibilidades, e sobre isto podemos falar sobre tudo, podemos falar sobre as vias circulares, sobre os acessos a Loures, a Bucelas, a tudo, podemos falar sobre 1000 coisas. Por isso é que eu disse que isto era um tema que dava para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões. Mas só para um ponto inicial,
Isto é o que o PSD julga acerca da política de transportes no município, que é, desculpem, mas neste momento não podemos dizer em consciência que existe para o município, da parte de quem gera o município, uma política de transportes. Não existe nada. Existe uma panfletagem acerca de transportes. Não existe o resto. Obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite à bancada do PS para se fazer representar em mais este fórum, Words Forum. Desta vez calhou-me a mim e, portanto, vou tentar ter um contributo positivo para o tema. Tal como o nosso colega da Assembleia Municipal, Ricardo Andrade, referiu, eu julgo que é fundamental criar terminais rodoviários nas freguesias acessíveis, com bons parques de estacionamento, apelativos, que chamem as pessoas para depois chegarem ao centro de Lisboa e aos seus empregos e não sei o quê. Apetechar também as paragens ao longo do seu trajeto, com espaços adequados e seguros para pararem, para recolher os seus passageiros, que também é fundamental e importante para a segurança rodoviária. A iluminação dessas paragens de autocarros, a colocação de abrigos, a identificação dessas paragens, a fixação de horários. Só assim conseguimos reverter a maior utilização de viatura própria que acontece desde há uns anos a esta parte. Sem estas medidas não vale a pena ter linhas amarelas, nem linhas do arco-íris, nem nenhuma cor resultará. Temos que trazer as pessoas de longe, de menos longe, até onde estamos a exigir que chegue a linha do metro. Não podemos basear a nossa luta também pela vinda do metro a Loures no bloqueio à expansão do metro em Lisboa. Eu, na minha opinião, acho que é um erro. A expansão em Lisboa é tão importante para os lourenses como a chegada do Loures como a chegada do metro à cidade de Loures. Visto que quanto melhor a oferta dentro da cidade de Lisboa, maior será a procura por parte dos lourenses. Quanto à questão do burro e do Ferrari, e para o nosso colega do CDS, eu relembro-me também da presidente do seu partido, uma ex-presidente do seu partido, ter feito uma longa viagem a Ota a contestar a concessão do aeroporto em Ota. Portanto, esta coisa da corrida de táxi, corrida de Ferrari, corrida de burro, corrida a pé, o que é verdade, e isso temos que assumir todos, é que ninguém tem olhado para o futuro do nosso país em termos de transportes regionais e também, já que foi nos aeroportos, nem aí. Ota já devia ser uma realidade há muito tempo. A ligação Infantado-Estação de Sacavém, na minha opinião pessoal, julgo que não é nenhuma opinião nem do meu partido aqui em Loures, nem do meu partido em Lisboa, já há muito que deveria haver uma ligação semelhante ao metro de superfície daqui, do Infantado, com passagem em Loures e provavelmente também em Frielas, até à estação de Sacavém. Era uma obra de custo baixo e a partir da estação de Sacavém fluía para Lisboa, fluía para o norte. Acho que era uma boa solução e bastante barata. Quanto ao novo passe navegante, não há dúvida que veio repor a extensão dos antigos passos em Croa, o L, o L1, o L12, o L123, que eu ainda fui utilizador, nomeadamente do L123, quando ele foi finalmente criado. Não é revolucionário, na minha opinião é ajustado à necessidade atual, foi uma boa medida, terá de crescer, da sua dinâmica resultará com certeza uma redução gradual da utilização de viatura própria. Infelizmente, o que assistimos aqui no Concelho de Loures há cerca de 40 anos atrás foi realmente apetechar Santo António dos Cavaleiros com bons transportes públicos. Aqui no Infantado viu-se crescer e depois é que fomos atrás resolvendo e apetechando minimamente os transportes públicos no Infantado. Foi precisamente ao contrário. Aquilo que eu vi em Santo António foi ao contrário do que aconteceu aqui no Infantado. Depois, a nível nacional, estamos a pagar caro os erros do passado, com a extinção de várias carreiras do elétrico, o Stroll em Coimbra, no Porto, etc, mas há que ter esperança na chegada do metro à cidade de Loures, assim como a passagem da linha do Oeste, conforme também o Ricardo falou, que a linha do Oeste também venha a passar em Loures.
Bom, destas últimas intervenções, certamente, e espero ainda estar vivo quando recebermos a lógica quase do circo chegou à cidade, e vai ser o metro chegou à cidade. Porque, na realidade, os planos de governo que têm sido apresentados, os orçamentos que prevêem esta construção até aqui, vão variando de acordo com a conjuntura política no município, porque, na realidade, temos tido governos nos últimos anos que, quando as cores municipais não são afetas àquelas da governação, muitas vezes existem obras fundamentais para a população que não são consideradas prioritárias. De facto, o Ricardo Andrade falava de uma situação que é clara. Cascais tem sido um exemplo claro daquilo que é uma oportunidade para a população, com a isenção de pagamentos à terceira idade, a jovens da idade escolar, e aqui em Loures isso não acontece. Muitas vezes parece que um orçamento de 148 milhões de euros não chega para pensar nestes casos da população, quando depois dizemos, e agora parece quase um município que costuma vir aqui falar muitas vezes, quando dizemos tanto que as pessoas são a nossa marca. Existe de facto várias preocupações, não apenas com o metropolitano, é um caso que eu acho que ainda se afogará primeiro do que o aeroporto do Montijo, aqui em Loures, porque acho que ainda vamos ter que passar muitos anos para que infelizmente teremos que passar muitos anos para ver isto, mas a questão da mobilidade e das vias de comunicação é um problema de facto de uma falta de estratégia também municipal daquilo que vai acontecendo. A necessidade de algumas, eu não queria utilizar o termo negociatas, mas de alguns contratos interadministrativos que às vezes ficamos sem perceber bem o nível de responsabilidades para que algumas juntas de freguesia possam fazer alguns pontos e algumas obras de pavimentação em algumas estradas, faz com que circular dentro deste município, em grande parte das freguesias, é um verdadeiro inferno. Como se não chegasse a falta de planeamento urbano, nomeadamente nós vimos aquilo que foi feito a nível do urbanismo, à avenida principal de Loures, com a redução de vias, com uma falta de objetividade e de pensar naquela que é a circulação e a mobilidade da população. Depois, de facto, o navegante foi uma excelente medida e acho que da esquerda à direita todos aplaudimos a medida, mas todos percebemos que foi uma medida com um objetivo claro e claramente eleitoral, não é por isso que não, ou eleitoralista, não é por isso que não deixamos de saudar, mas quando pensamos nestas medidas temos que pensar que, obviamente, como o representante do Bloco, o Vítor, dizia, o número de passos iria aumentar, o número de utilizadores ia aumentar, mas os autocarros não mudaram, não aumentaram. E as pessoas começam a circular cada vez mais com menos qualidade, é verdade que pagam menos, mas a qualidade dos transportes públicos reduziram drasticamente porque o investimento feito por parte dos municípios não foi calculado, estimou-se, e nós estivemos aqui na Assembleia Municipal, a determinada altura eu perguntei ao Sr. Presidente do Executivo do quanto é que vamos gastar com esta história da Empresa Municipal de Transportes. Bom, nesta primeira fase, 2,5 milhões, mas ainda não sabemos onde é que isto vai parar. Ou seja, isto demonstra, que é exemplo de outras coisas que vão ser feitas neste Conselho, e noutros Conselhos aqui à volta, mas neste que é o caso que nos interessa, que tudo isto foi feito era urgente fazer, beneficiou a população na questão dos preços, porque hoje em dia não custa 120 euros mensal, como o Vítor disse, e bem, custa 40, mas custa 40 para viajar em péssimas condições a determinadas horas do dia e sem a mínima qualidade ou a eficiência nos transportes. Já não falando que nós aqui no Conselho temos alguns transportes claramente identificados e que até já foram discutidos nesta Assembleia Municipal, que têm um grave problema de segurança e sobre o qual o município também deveria fazer alguma coisa dentro destes transportes de segurança, só que infelizmente tem meia dúzia de agentes na Polícia Municipal que, apesar de terem alguma competência no contrato municipal de segurança, nunca foi aplicado nesta área dos transportes. Nesta segunda intervenção, para chegarmos a algumas conclusões finais, é necessário juntar aqui alguns números. Por exemplo, Loures é um município com cerca de 167 km² de área, mais de 205 mil habitantes. É o 6º maior concelho do país. 10 freguesias, a norte mais rural, com baixa densidade populacional, e a sul uma forte densidade populacional. Mais de 30% da população desloca-se diariamente para Lisboa, quer para trabalhar, quer para estudar. Moscavide
É a única freguesia que tem metro. A Carris começa agora, e de uma forma ainda muito insuficiente, a estender as suas carreiras a alguma destas freguesias do concelho. A tão falada aqui baixa dos preços dos passes não acompanha, ou não foi acompanhada, não está a ser acompanhada, quer com mais, quer com melhores transportes. Traz um benefício financeiro, é verdade, e de aplaudir, bastante significativo, para quem já utilizava estes transportes. Não foi nenhuma revolução, não passaram a usar, já usavam, mas não substitui a viatura própria. Só por si não substitui a viatura própria. Por isso, são necessários, em conjunto, são necessários mais e melhores transportes. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, em resumo, que há uma necessidade de expansão do metro, do metropolitano a Loures, nomeadamente à Portela, a Sacavém, a Santo António dos Cavaleiros, a Loures, ao Infantado e também ao Hospital Beatrizeiro. E as pessoas que me estão a ouvir, os lourenses, sabem que isto é verdade. Por exemplo, na questão de Loures, hoje as pessoas, porque Loures tem, como toda a gente sabe, um tribunal, e as pessoas que são notificadas para comparecerem em tribunal, vêem-se, desculpem a expressão, em papos de aranha para cumprir os horários das audiências. E porquê? Porque, por exemplo, alguém que mora, por exemplo, em São João da Talha, para estar às 9 horas no Tribunal de Loures, tem que sensivelmente sair às 6 da manhã. Porquê? Não utilizando carro próprio. Porquê? Porque tem que ir a Sacavém e de Sacavém é que tem que fazer a ligação para Loures. Isto é inadmissível. Já não falando das pessoas que não têm carro próprio e necessitam de se deslocar, por exemplo, ao Hospital Beatrizeiro. Aproveitamento da linha de comboio existente na zona oriental do concelho. Santiria da Azóia, Bobadela e Sacavém. Alargamento, tudo isto propostas do CDS, alargamento do serviço da Carris. Alargando e também intensificando o serviço que hoje já é prestado, por exemplo, na União das Freguesias de Moscavide, da Portela, Sacavém Prior Velho, Camarate, Unhos, Apelação e Santo António dos Cavaleiros. Por isso, é fundamental, é cada vez mais fundamental, que o município continue a pressionar as entidades competentes e para que isso se torne uma realidade. Porque, no entanto, volto a dizer o mesmo, que o Partido Socialista, que agora é governo, era isso que fazia, prometendo mundos e fundos, quando era o PSD e o CDS que estavam no poder. Muito bem, está no governo, vai para o segundo mandato, e o que é que solucionou? Bem, ouvimos há pouco o representante aqui, o colega do Partido Socialista, dizer mas isso no fundo fazem todos. Foi mais ou menos isto, falando até de uma na altura, representante do CDS, que não, e fica aqui então a correção, que não era presidente, a falecida doutora Maria José Nogueira Pinto, que não foi presidente do CDS, mas foi deputada do CDS e também representante do mesmo. Na sua viagem para demonstrar os benefícios ou os não benefícios na questão do aeroporto para a OTA. Isto prova que o município, neste caso a Câmara Municipal de Loures, ao cargo do Partido Comunista, da CDU, deve ou devia de pressionar o Governo Central para que estas necessidades, que já vimos aqui, centramos, por exemplo, desde 1993 até esta parte, são as mesmas, são cada vez mais, há mais população, as necessidades continuam a estar agravadas e não há soluções. Há muitas soluções no tempo da campanha eleitoral ou quando é o PSD e o CDS que estão no governo. E muitas das vezes estão no governo para limpar as demagogias que o PS e agora também com a ajuda da geringonça criam para que depois o PSD e o CDS tenham que pagar essas faturas e sejam apelidados de os carcereiros. Bom, este ponto é muito fundamental. Para se tornar, e as pessoas destas freguesias, que nomeei-as todas, que têm estas dificuldades, quer tão simples e tão básico quando se dirigem a um tribunal, ou a um hospital, ou a um centro de saúde, têm muitas dificuldades, quer nos transportes públicos e, pior, e na qualidade destes transportes públicos. Se circular de Loures para Lisboa em transporte é um caso complicado, como já esbocei, a situação dentro do município
não é muito melhor, eu diria até que é muito pior. Pela sua extensão e diversidade, Loures tem zonas rurais de baixa densidade populacional e zonas de enorme densidade populacional. Desde 2007 existe o serviço Rodinhas, que serve as localidades, por exemplo, da Portela, de Moscavide, de Sacavém, Camarate, Bobadela e São João da Talha. Este serviço, no entanto, embora cumpra um papel, mas devia ser mais ambicioso. Em termos de preço, passou a estar integrado no passe de navegantes. Mas urge que por exemplo, que este serviço chegue a outras freguesias do concelho. Porque estas freguesias, se são beneficiadas com este serviço, as outras também têm essa necessidade e deviam ter a atenção quer do Governo Central, quer do próprio município. Porque, como já foi dito aqui, e é verdade, se para a CDU e para o Dr. Bernardino é importante as pessoas e as suas necessidades, não deve ser, digo mais uma vez, em nome do CDS, não deve ser só em campanha eleitoral, porque as pessoas vivem estes problemas todos os dias. Muito obrigado. Vamos então falar dos tais dois temas centrais que nós escolhemos para abordar neste debate. O primeiro, a expansão da Carris para Loures. O Bloco de Esquerda sempre defendeu a expansão da Carris para o município de Loures. Ou seja, que a Carris passe a ser uma empresa intermunicipal que possa oferecer mais horários, melhor conforto e melhor serviço público. Isto em vez de continuarmos a pagar a privados, pagar milhões a privados, neste caso a empresas do grupo Barraqueiro, para operarem no concelho e ter que negociar com eles a obrigação do serviço público. Devemos, no nosso ponto de vista, entrar gradualmente na Carris e expandir a sua intervenção no concelho. O alargamento a Sacavém, que recentemente aconteceu, vai nesse sentido positivo. Mas nós queremos ir mais longe. Nós temos uma visão relativamente a este assunto que se prende neste breve pensamento. Nós apontamos para que, nos municípios onde a Carris penetra, esses municípios a convidem para operar no concelho. E, a médio prazo, transformar a Carris numa verdadeira empresa intermunicipal, entrando os municípios no seu capital numa proporção de acordo com a sua rede viária. Este é aquilo que nós pensamos no futuro para a melhoria de uma série de questões que os meus colegas de debate aqui já disseram. A questão da melhoria do serviço, a qualidade do serviço, mais transportes, melhores horários. Isto só, no nosso ponto de vista, com a intermunicipalização da Carris e numa empresa pública. Relativamente ao metro para Loures, nós defendemos a suspensão da linha circular e a expansão da rede de metro para Loures. No processo de especialidade do Orçamento de Estado, foram aprovadas duas propostas do PAN e do PCP, que iam no sentido de suspender a linha circular e alargar a linha do metro preferencialmente para Loures e para Alcântara. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente as duas. Isto resultou que o PS ficou fulo, mas, no nosso ponto de vista, sem qualquer razão. Porque, em 2019, o Parlamento já tinha aprovado resoluções que criticavam a linha circular e defendiam o alargamento prioritário da linha do metro a Loures. E o PS, curiosamente, não votou contra. A votação do PS foi a abstenção. Ou seja, não foi apanhado de surpresa, como quer fazer crer. No nosso ponto de vista, não podemos gastar dinheiro numa obra que ninguém precisa. Esse dinheiro, esse investimento, deverá ser canalizado, deverá ser investido para fazer chegar o metropolitano onde ele ainda não chega e para onde se estão a deslocar muitas famílias fruto
do aumento das rendas das habitações em Lisboa. É disso que o país precisa. E é disso que Lisboa também precisa, essencialmente para cumprir os objetivos ambientais a que se propõe. Sem retirar os carros da cidade, segundo consta e as estatísticas o dizem, 370 mil carros entram diariamente na cidade de Lisboa. Este alargamento das linhas, todos eles coordenados, como aqui se tem já falado, com interfaces estudados e de qualidade, permitirão que menos carros entrem em Lisboa e ela também cumpra os objetivos que se propõe a alcançar. Depois daquela primeira intervenção em que foi explanado um pouco aquilo que o PSD sente relativamente aos transportes e à mobilidade no Concelho e a futuras soluções, ou necessárias soluções, só deixar aqui algumas notas. A primeira é da ausência do PAN e da CDU neste debate. É incompreensível e num tema estruturante desta matéria é quase uma falta de respeito. Depois, muito que se falou aqui quanto aos espaços, o PSD sempre defendeu uma coisa. Com a questão dos espaços começou-se a casa pelo telhado. E nós sempre criticámos isso e continuamos a dizê-lo. E por isso é que tem havido os problemas que há. Ou seja, a medida foi positiva, sim, mas começou-se ao contrário. Devia-se ter feito uma preparação diferente. Depois aqui outra nota. O PS não disse ainda aqui o que se passou na Assembleia da República. O PS tem um deputado na Assembleia, o PS de Loures tem um deputado da Assembleia da República. E ainda não sabemos a posição dele relativamente a tudo isto. Não sabemos, não ouviu, já passaram uns dias e não sabemos nada. E temos que saber. Porque não dá para dizer umas coisas num dia e outras coisas no outro. Outra coisa que é curiosa acerca disto. Eu vou aqui fazer uma citação, e vou aqui buscar, para não me enganar, de um artigo de um militante do Partido Socialista chamado João Pedro Domingos, que no Notícias de Loures deste mês, num artigo intitulado 2020, 20 medidas para Loures, diz: medida 14, medidas importantes para o município. Metro para Loures, pesado à superfície, que liga Odivelas, Santo António dos Cavaleiros, Loures até ao Infantado. O deputado Ricardo Leão irá, de certo, desempenhar um importante papel nesta questão. Se calhar era melhor este militante do PS não ter escrito o que escreveu. Vimos o papel que foi desempenhado. Depois outra citação, porque estávamos há bocado a falar do exemplo de Cascais e da importância que o município arranje soluções. Cascais. Citando o Dr. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Carlos Carreiras, relativamente a como é que não pesa no orçamento municipal este plano de mobilidade. As verbas para suportar este programa têm duas origens. O estacionamento tarifado, por um lado, e a fixação no Conselho de Entidades Bancárias de Crédito, que tem efeitos do ponto de vista da receita fiscal em sede de IUC. Não estamos a colocar gratuitidade para todos à custa do esforço de impostos dos cidadãos. Pelo contrário, estamos a deixar mais dinheiro na carteira dos cidadãos, que assim se libertam de um custo e têm mais recursos para a poupança e investimento ao consumo. Esta é só uma chega para a CDU, como é que se podem arranjar formas com aquilo que existe de solucionar problemas. Depois, dizer outra coisa também para a CDU. O problema é nesta citação que eu vou aqui fazer. Ao contrário do que aqui foi dito, e numa análise da área metropolitana, o Concelho de Loures é dos que está mais bem servido de transportes. É verdade, tem que se analisar e tem de se ver isto, mas isto é verdade. Isto foi o deputado municipal do PCP, Carlos Luz. Portanto, o problema é que a CDU acha que não há problema nos transportes. E esta é a verdade, isto são citações. Não estou a deturpar nada, estou a ler ipsis verbis. E depois há aqui uma outra questão. Também aqui uma nota ao Partido Socialista e em especial ao Zé Falcão. Estamos inteiramente de acordo quanto ao que o Zé Falcão disse acerca das paragens e a importância das coisas. Mas há alguém que mais do que nós e do que está de acordo que faz isto no Concelho de Loures, Zé Falcão. Chama-se Nelson Batista, é Presidente da Junta de Freguesia de Lousa e é a ver como é que estão os abrigos das paragens em Lousa, que são um brinco, são fantásticos. O PSD não se limita a apregoar. O PSD na freguesia que gera, que é Lousa, o Presidente Nelson Batista faz isto. Dizer ainda, o PPM afirmou aqui que há uma falta de capacidade de negociação. Eu corrigiria. Não há uma falta de capacidade de negociação por parte do município. Há uma falta de capacidade de execução do município e de busca de soluções. Isto que há. Relativamente, só aqui uma nota também acerca do que o nosso companheiro Vítor Edmundo disse. Companheiro?
a camarada adequada a vocês, mas do que o nosso colega Vítor Edmundo aqui disse, acerca dos projetos de resolução. Pela suspensão do projeto de expansão da linha circular, entre parênteses, Carrossel, do Metropolitano em Lisboa. Esta resolução é de 2019, é do PSD. Portanto, é verdade, houve várias, e o PSD também esteve na linha da frente na Assembleia da República, e quer na Assembleia da República, quer aqui, o deputado Carlos Silva disse sempre ao que o PSD vinha e defendeu sempre. Portanto, não dizemos uma coisa na Assembleia e outra aqui, mesmo quando os interlocutores são diferentes. Portanto, estas são as notas que eu gostava de deixar para já. Vamos já ver. O grande problema deste país é realmente a necessidade que as pessoas têm de se deslocarem, por vezes, para tão longe para os seus empregos. E aí, o papel do nosso PDM, publicado em 94, tem tido um papel altamente negativo para a mobilidade no nosso Concelho de Loures. Porque não criou a possibilidade de boas zonas industriais, nomeadamente a norte do Concelho de Loures, para aí ter uma oferta de emprego que evitaria a pressão da procura de transporte público para Lisboa e para outras zonas do Concelho de Loures e para outras zonas onde há bastante emprego em termos de oferta. Portanto, não viemos aqui hoje para falar do PDM, mas tudo isto está interligado. E eu chamo essa atenção, é necessário criar mais emprego para os lourenses dentro do Concelho de Loures. O transporte coletivo, que hoje se chama transporte público, no passado era o transporte coletivo de passageiros, foi assim que começou este serviço. Eu lembro-me bem aqueles primeiros autocarros que eu utilizei para vir aqui para a escola para Loures, em 74, 75, era o transporte coletivo de passageiros. Evoluiu para transporte público. Acho que sim, acho que é um serviço público, acho que foi bem alterado esta insígnia e, portanto, o futuro será realmente que este serviço seja público, barato, cómodo e de qualidade e, portanto, que consagre sempre nas prioridades das autarquias e dos governos a melhoria deste serviço. Quanto aqui ao meu colega do lado do Bloco de Esquerda, quando diz que o PS ficou fulo, o PS é um partido democrático, onde a liberdade impera e não tem que ficar fulo, tem que trabalhar com todos os partidos e desde 1975, sempre que foi chamado ao poder sem maioria absoluta, já trabalhou com o CDS, já trabalhou com o PPD-PSD, já trabalhou no mandato anterior com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Este mandato trabalhará com mais outros partidos e continuará a trabalhar e nunca ficará fulo por isso, nem nunca ficará fulo por ver quem não esteja de acordo com as suas ideias e com as suas opções. Quanto às opções do passado, o PS hoje ter outras opções, claro, ajustou-as. Não se vincou a uma opção e passaram 2, 3 décadas e a opção é a mesma. Com certeza, as opções hoje são outras, as realidades são outras e aquilo que se defendia no passado foi ajustado à realidade de hoje. Quanto ao deputado Ricardo Leão estar na Assembleia da República e querermos saber o que é que ele defende ou o que é que ele deixa de defender, eu não tenho dúvida que o meu camarada Ricardo Leão defenderá o melhor para o Concelho de Loures. Com certeza na sua visão, não será na visão do Ricardo nem de outros representantes de outros partidos, mas aquilo que é a visão dele vai de certeza absoluta defender aquilo que é melhor para Loures e ainda bem que voltamos a ter um deputado na Assembleia da República de Loures. Quanto ao João Pedro Domingos, que está na AML e que também aparece no Notícia de Loures e que tem tido uma intervenção bastante forte nesta parte dos transportes. Eu acredito, eu apoio e eu tenho esperança que ele está no sítio certo e na hora certa ajudará a Loures a melhorar a mobilidade. Para terminar, só 2 pequenos pormenores. Aqui o meu colega do CDS só faltou engraxar-me e acrescentar que quer também o metro em Bucelas. Nós temos que ser realistas, não podemos ter o metro em todo o lado. Isto será uma situação gradual. É verdade que o metro de superfície cresce mais rapidamente, os custos são
inferiores. Agora não podemos ser demagogos e querer 1 metro em Bucelas, 1 metro em Ruda dos Vinhos, 1 metro em Torres Vedras. Isso é completamente impensável, apesar que a alternativa, a linha do Oeste, poderia dar uma ajuda em algumas destas situações, a estender mais um pouco. Quanto aos autocarros, eu peço desculpa de estar a ultrapassar o tempo, quanto aos autocarros, eu, no lugar dos empresários e das empresas de transportes rodoviários de passageiros, eu neste momento teria muito cuidado em investir em autocarros novos. É verdade que um autocarro novo tem uma duração máxima útil de 20 anos, mas estamos a falar de um investimento de 150 a 200 mil euros cada autocarro. E se nós estamos a correr contra o tempo e procuramos cada vez mais a utilização de linha férrea e tudo o que seja através de motores elétricos e talvez até brevemente hidrogénio, os investidores também têm que ter algum cuidado em como é que vão investir. E têm que estar atentos para não comprarem agora autocarros, por exemplo, a diesel, e dentro de meia dúzia de anos terem que os exportar para a África porque já não os podem utilizar cá. Para finalizar ou para concluir, não posso deixar de fazer aqui algumas notas. O colega do Partido Socialista disse aqui uma sua alusão àquilo que o CDS tinha dito agora, que temos que ser realistas. E realistas, segundo aquilo que acabou de dizer, não se pode chegar a todo o lado. Bom, mas ninguém disse o contrário. O que nós estamos aqui a falar desde há muito tempo a esta parte é que as necessidades das pessoas são essas. Aquilo que é preciso fazer, isto é que é ser realista. O que é preciso fazer é que, porque, repare, se tivesse que dizer isso, e eu desafio a isso, se tivesse que dizer isso às pessoas que percam horas e horas numa paragem de autocarro, porque não há metro, por exemplo, ou que não conseguem chegar aos seus empregos a horas, ou que são completamente transportados, em alguns casos, sem quaisquer condições. E eu utilizei durante muitos anos o serviço de transportes públicos e, portanto, sei do que estou a falar. Diga a essas pessoas, colega, diga a essas pessoas que temos que ser realistas, porque são essas pessoas, são essas necessidades das pessoas, e neste caso do Concelho de Loures, que nós, CDS, estamos a trazer aqui. E outra coisa, isso eu apelido no mínimo de falta de ambição. O facto de não se conseguir fazer tudo é uma charneira, é uma desculpa para não se resolver os problemas das pessoas. Não se pode chegar a todo o lado. E vou-lhe dizer ainda outra. Volto àquilo que disse no início. Ao princípio, há 3 ou 4 anos, quando o CDS, através da sua líder da altura, como eu já referi, a doutora Assunção Cristas, falou acerca das 20 estações para o metropolitano, foi maltratada, foi criticada. Mas agora dão-lhe razão. Talvez daqui a um tempo o ser realista é ser exatamente aquilo que o CDS aponta hoje. Porque o Partido Socialista, não dados exemplos, muitas das vezes critica e chumba propostas do CDS que vão de encontro às necessidades das pessoas, e chumba-as e depois aproveita-as para fazer suas essas propostas. Isso, para mim, não é realista nem falta de ser realista. Tem outro nome que me escuso aqui de dizer. O que é preciso é ambição para resolver esses problemas. No entanto, também tenho que dar aqui, em termos de toque, a uma expressão que o colega do Partido Socialista, isto não é nada pessoal, obviamente, disse acerca de que achei muito interessante, de que o PS não fica fulo. Bom, não sei se fica fulo, mas fula é um óleo para fritar, passando a publicidade. E muitas das vezes o Partido Socialista, não sei se fica fula, mas já fritou pelo menos 3 vezes os portugueses. Porque essas 3 vezes em que fritou os portugueses, foi chamado às instâncias internacionais para nos salvar de 3 bancarrotas que o Partido Socialista, por falta de ambição e por falta de estratégia, ou estratégia errada, conduziu o país por 3 vezes, vamos ver se não estamos a caminho da 4ª, conduziu o país à bancarrota. Isso é que é fritar os portugueses. Mas isto é apenas uma parte. Como conclusão do assunto que nos trouxe aqui hoje, os transportes, existem necessidades, momentos, a nível de transportes para os lourenços.
São necessidades, como já tive a ocasião de explanar, que têm a ver com a quantidade, com a ligação de metro, que continuamos a dizer que é muito importante e as pessoas que nos estão a ouvir sabem que é verdade, sabem que o CDS tem razão, e foi dos primeiros a falar desta necessidade, que ainda hoje continuam a dizer, embora aproveitem as suas propostas depois de as chumbarem, continua a ser importante as propostas do CDS, quer para o metro, quer para outras ligações de transportes. E também a qualidade dos mesmos, os horários, a flexibilidade dos mesmos e a ligação entre as localidades. É necessário, por isso, uma resposta prática da Câmara Municipal de Loures a estes problemas, que considera, como ainda há pouco o colega Ricardo falou aqui muito bem, de que um deputado do Partido Comunista considera que Loures tem a melhor solução para os transportes e é onde funcionam os transportes, onde funcionam bem. Bem, não sei em que Loures é que ele vive, nem a que Loures está a referir. Mas neste não é certamente, e o que prova isso são a quantidade de críticas e muitas vezes de desabafos de pessoas que utilizam os transportes públicos todos os dias para ir para os seus trabalhos, os jovens para ir para as escolas, e às vezes, muitas das vezes, para ir a um hospital ou para ir a um centro de saúde e são mal servidos quando não mesmo existem esses transportes. Por isso, há aqui realmente uma falta de execução, como já foi salientado, por parte da Câmara Municipal de Loures e também uma falta de vontade política para exercer esse seu dever de ir em encontro às necessidades dos lourenços. Por isso, o CDS tem apresentado estas propostas, que muitas vezes são criticadas por serem consideradas ou não realistas ou megalómanas, mas muitas das vezes, e não quero usar a falta de a imodéstia, mas muitas das vezes os próprios lourenços chegam à conclusão de que estas soluções apresentadas são aquelas que iam de encontro às necessidades de Lourenço. O CDS, mais uma vez termino assim, o CDS está atento e o CDS quer responder a estas necessidades. Muito obrigado. Nós temos que ligar todos estes assuntos da mobilidade a outra grande questão, que é a questão climática. E neste momento em que o combate às alterações climáticas está na ordem do dia, o transporte público é um dos pontos fundamentais para trabalhar essa resposta. Mais ainda, sabemos que só serviços públicos de qualidade e acessíveis garantem que caminhamos para a universalidade no acesso do direito à mobilidade. Por isso queremos contribuir para deixar, se queremos contribuir para deixar às gerações futuras um planeta melhor do que aquilo que hoje vivemos, é preciso responder às desigualdades que ainda persistem na área da mobilidade. E para terminar, agradecendo a todos os que nos acompanharam através da internet, termino com a seguinte exigência: processos transparentes. Os cadernos de encargos negociados com as operadoras deverão ser do conhecimento público e devem vir sempre à aprovação das Assembleias Municipais e não se fazer disto um segredo de Estado. Muito obrigado. Agora, e só antes de chegarmos à conclusão, uma nota que é relativamente àquilo que é a tentativa de justificação, explanação por parte do representante do Partido Socialista, José Falcão. Só dizer uma coisa: a mulher de César não basta ser, é preciso parecer. E o PS tem que ser coerente. E todos os representantes do PS que exigem aos outros certo tipo de coincidências de posicionamentos e de responsabilidade têm que fazer o mesmo. E, portanto, o que nós queremos todos saber é porque é que uns dias há um comportamento de Olívia Patroa e outros dias um comportamento de Olívia Costureira. E porque é que no Partido Socialista se depositam grandes esperanças em alguém que depois, quando chega a hora de marcar o golo, remata ao lado. Ou na própria baliza, no caso, que é a nossa, de todos os lourenços. E é isto que não se consegue perceber. E menos se consegue perceber quando a mesma pessoa faz uma declaração de voto que depois é lida acerca de IVA nas touradas, mas sobre o metro em Loures,
como diria o Jorge Jesus, bola. Isto é que não é compreensível. E, portanto, vamos ser claros. Eu também acredito na bondade de todos aqueles que defendem o Conselho de Louros ou que exercem funções municipais e de freguesia no Conselho. Mas mais do que acreditar, chega uma altura em que as pessoas têm que demonstrar e concretizar. Nós falamos aqui sobre muita coisa. Infelizmente, o que falámos muito pouco é naquilo, e que só quase o PSD é que falou, é sobre as soluções que temos que encontrar intramunicipais, dentro do município, e sobre a própria questão da ferrovia. E deixem-me dizer uma coisa, é uma pena, já para concluir, que a ferrovia não seja, por aquilo que ouvimos aqui hoje, uma prioridade assim, para as forças políticas que não o PSD, no município. É uma pena que apenas o PSD fale e proponha soluções para a mobilidade interna no município. E há aqui uma coisa que fica clara neste debate. Sem querer condicionar ninguém, muito menos quem nos ouve, mas há uma coisa que é clarinha. Como diria outra vez o técnico campeão da Libertadores, limpinha, limpinha. O PSD é o único partido com soluções de mobilidade e transportes para o município. O PSD é o único partido coerente ao longo de vários anos e de vários mandatos na área dos transportes e da política dos transportes no município. E o PSD é o único que tem mostrado colocar realmente os transportes nas prioridades políticas da sua ação. Isto é uma evidência. Obrigado a todos por nos terem ouvido, da parte que nos toca, e até à próxima. Pronto, vou fechar este fórum de hoje, por proposta minha, e que mais uma vez agradeço ter ficado para último pela minha inexperiência nestas atividades. Acho que correu bastante bem, acho que foi um debate muito importante. Provavelmente precisávamos já ter tido mais debates destes e precisamos de vir a ter mais ainda. E muito obrigado por estar aqui convosco, mas tenho que ajustar aqui mais 2 ou 3 coisinhas, sem chegar ao óleo full, porque não cheguei a preparar a resposta a essa, fica para uma próxima oportunidade. Mas, já que falámos de PSD e CDS aqui tão frequentemente e a tentarem todos os louros e mais alguns, o que é verdade é que têm sido 2 partidos que têm passado por muitos governos desde 74 para cá. E neste último, concretamente, a sua especialidade foi parar obras, indemnizar empreiteiros e deixar essas obras para quem viesse a seguir para as fazer. Portanto, foi realmente um desastre o nosso Primeiro-Ministro Passos Coelho. Na minha opinião, com certeza não será a vossa. Quanto à Associação Cristas, conforme o seu camarada de CDS, o seu companheiro de CDS disse, ela falou, apresentou propostas, sem dúvida. Mas o que é que ela fez enquanto esteve no governo? Como diz o Jorge Jesus, o homem do Flamengo, bola. Quanto ao metro, ou o metropolitano, ele não vai resolver tudo. Não vai resolver todo o problema da mobilidade dos municípios do Conselho de Louros. É verdade que vai ajudar em muito, é um transporte moderno e confortável, mas não vai resolver tudo. Se devemos baixar o nível da nossa exigência? Não devemos baixar, devemos continuar a trabalhar e exigir para que o metro chegue o mais próximo de Bucelas possível, para que também os municípios de Bucelas beneficiem com o metro o mais próximo da nossa freguesia e do norte do concelho. Na intervenção anterior gastei tempo a mais e guardei aqui uma notazinha para fechar. Eu realmente, em determinada altura da minha vida, há 30 e tal anos atrás, cheguei a sonhar com um metro em Bucelas. Cheguei a sonhar, mas acordei e estava na cama. Boa noite, obrigado a todos e a quem nos vai ver na internet.